eu gostaria de agradecer, né, ao Mardônio pela atenção, pela gentileza e no fundo, não deixa de ser uma aposta, né, pela aposta, né, aqui materializada no convite. E, claro, eu gostaria também de agradecer ao Silvio Gadelha, né, a parceria, enfim, delicadeza inesgotável, né, e uma generosidade igualmente ímpar, né? Então, brigadão, viu, Mardônio, brigadão, Silvio, pela lembrança, né? No caso específico do Mardônio, essa aposta, né? Deixa de ser uma aposta, né? Então, o meu tema aqui, o meu assunto, minha questão é caquistocracia, pelo menos é assim que está batizado, né? Está intitulado, caquistocracia, cinismo e crítica. E eu gostaria inicialmente de dizer, Mardônio, que isso na verdade, essa pequena reflexão sobre caquistocracia, cinismo também, ceticismo também, né, e evidentemente crítica, isso é um assunto sobre o qual eu escrevi em 2020, foi publicado na revista Lampejo, no segundo semestre de 2020, em plena pandemia, né, e o título do artigo é Aristocracia Plutocrática, Crítica, Misologia e o Fim da Sexta República. Tá? Esse é, na verdade, o segundo artigo de um conjunto, ou ensaio, eu acho que está mais para ensaio do que para artigo, né, que foram programados esses ensaios para quatro tentativas, né? O primeiro ensaio foi publicado em 2019, também no segundo semestre. Os dois foram publicados pela revista Lampejo, e o título é, de 2019, Filosofia, Crítica, Logofilia e Misologia. O segundo é esse, do qual eu vou falar um pouco hoje, e o terceiro e o quarto ainda não foram publicados, né? Que é o terceiro sobre a questão militar e o quarto sobre geopolítica na América Latina. Portanto, evidentemente, são especulações, são reflexões que não tem nem de longe, né? Silvio sabe disso, caráter tético, estatuto tético e nem tem caráter probante. Portanto, não se trata aqui de avançar teses ou imaginar como sequer possível, né, algum tipo de comprovação, né, no que eu vou aqui apresentar. Por isso que são mais perspectivas ensaísticas, digamos assim, que eu vou aqui discutir. Tá? O problema básico desses dois artigos, o assunto básico desses dois artigos, eu acho que já foi antecipado de alguma maneira aqui, né? Na ideia de desrazão que o professor Martônio trouxe, e na ideia de razão devastada que o Valton, né, apresentou, né? Que é exatamente como é que se faz, portanto, né? Quer dizer, como é que se faz a crítica, não é nem como é que se faz, desculpa, é o que esperar da crítica, né? Que poder, digamos assim, pragmático, né? Que instanciação pragmática nós poderíamos esperar, né, estar vinculada, né, à crítica hoje, né? Sobretudo quando, pegando de novo o gancho aí do professor, do Dr. Valton, quando a própria distinção entre dentro e fora da lei, que é uma das formas de caracterizar a perversão, né, se começam a aparecer como instância de articulação da intersubjetividade no espaço público de sociabilidade que é o nosso hoje. Ou seja, parece que hoje a lei e a transgressão da lei se apresentam conjuntamente. Como fazer a crítica? Sobretudo, não é, Mardônio? Você tocou nisso. Quando a lei e a transgressão da lei se apresentam, se anunciam conjuntamente, e acrescida a isso, está a injunção de gozo. Portanto, a lei e a transgressão se apresentam juntas, e, além disso, há uma demanda, há uma injunção do mais gozar. Quer dizer, goze com isso, né? Então, esse é um problema. Como fazer a crítica, quer dizer, desculpa, o que esperar da crítica? Né? Aquilo que o Safatli, por exemplo, vai anunciar no título de um livro, que o título já diz bastante, cinismo e falência da crítica. Portanto, a ideia, a hipótese é que, se o cinismo for uma das formas de organização
da vida coletiva hoje, e que tende a se tornar, ou tem tendido a se tornar hegemônica, né, como forma, portanto, de articulação destas relações intersubjetivas no mundo em que a gente vive, se o cinismo, portanto, é uma hipótese, se o cinismo, né, tende a se tornar hegemônico como forma de articulação, se o cinismo for pensado como uma coisa que medeia essas articulações, essas relações sociais, então como fazer a crítica? Ou o que esperar da crítica, porque é exatamente no cinismo, já dando spoiler, no cinismo as contradições, uma vez postas, já resolvidas. Né? Quer dizer, então, esse é um problema. Quer dizer, e evidentemente que alguém poderia dizer, mas a nossa sociedade não só não é cínica, como não está se tornando hegemonicamente cínica. Portanto, tudo que eu disser aqui desmorona. Numa brincadeira ruim, né? Cai. Tá? Portanto, claro que é uma aposta. Né? Evidentemente que eu teria que ter muito mais tempo para fazer aquilo que o meu orientador do mestrado, um dos meus mestres, Manfredo Oliveira, chamava de diagnóstico epocal. Né? Não tenho condições de fazer esse diagnóstico epocal. Mas, então, começando a nossa conversa, há aqui um parte-pri. Né? Há um parte-pri que é o seguinte: a filosofia, de uma certa forma, ela sempre desde os seus inícios, né? Desde as suas fraudas, ela se apresenta como uma espécie de enfrentamento da crise. Quer dizer, a filosofia, enquanto alguma coisa que tem a ver com crítica, se articula, né? Quer dizer, se apresenta como enfrentamento de crise. Portanto, é muito importante saber quais são as crises, né? Quais são as crises que determinados pensadores e pensadoras estão tentando enfrentar, né? Com aquilo que efetivamente pode ser concebido como uma crítica a essas crises. Né? E isso vem desde o começo. Quer dizer, a filosofia nasce como uma coisa absolutamente contraintuitiva, que é a apresentação conceitual de um conteúdo que intuitivamente não tem a ver com conceito. Portanto, a mitologia expressava isso melhor, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista, né, das cosmosvisões, das visões de mundo. Né? Então, a mitologia, evidentemente, que também a medicina, também o teatro, ele vai, né, se apresentavam com uma força intuitiva, afetiva muito maior. Né? O nosso querido Nietzsche não nos deixará esquecer desde o começo. Né? Quer dizer, a tentativa de apresentar, do ponto de vista do conceito, aquilo que, de certa maneira, é da ordem da vivência, né? É para o Nietzsche, do nascimento da tragédia, uma espécie de decadência. Né? Ou seja, a dialética inauguraria uma espécie de decadência, que, com a entrada do cristianismo, a coisa se complicaria, porque nós passaríamos da decadência e do pessimismo para alguma coisa como o niilismo, uma história do niilismo, né? E que, na modernidade, vai se aprofundar. Então, eu começo minimamente formulando, sem poder mostrar, aliás, mostrando sem poder demonstrar, né? Simplesmente apontando para algumas crises que são nossas, e que Platão não tinha condições de avançar, nem Santo Agostinho, nem Tomás de Aquino, nem Descartes, nem Kant, nem Nietzsche, nem Marx, e por aí vai. Evidentemente que com eles a gente pode, né, com eles, a partir deles, avançar, mas não tinha como eles efetivamente se colocar em relação a isso, porque não são crises do seu tempo. Então, nós, do meu ponto de vista, enfrentamos pelo menos 3 grandes crises, para as quais, eu diria, a filosofia vai mal na foto. Né? Vai mal na foto. A primeira crise, evidentemente, é uma crise do regime de acumulação capitalista no seu registro neoliberal. O modo de produção capitalista, ele é compatível, quer dizer, tem se mostrado compatível a 4 regimes de acumulação diferentes. Né? Regime de acumulação mercantil, regime de acumulação industrial, que vai até basicamente a Segunda Guerra Mundial, o regime de acumulação que nós poderíamos chamar de Estado de bem-estar, né? Estado de bem-estar social, numa pequena parte do planeta, né? O resto é periferia, e depois, evidentemente, o regime de acumulação liberal, neoliberal, que começa aí na faixa de 70. Crise do petróleo, etc., etc., né? Dívida externa, aumento da taxa de juros do FED pelo Paul Volcker, e por aí vai. Então, de qualquer maneira, nós estamos numa espécie de... Estou fazendo uma espécie de análise aerofotogramétrica, né? Ou seja, mapear as vielas de canoa quebrada passando com um drone por cima, né? Muito, muito rápido, né? Muito impressionista, né? Então, esse é a primeira crise. Como enfrentar essa crise, né? Do ponto de vista, evidentemente, da filosofia, que é minimamente alguma coisa que eu sei um pouquinho, né? E aí já demonstra uma certa falência da filosofia. Ou se abre para a antropologia, para o debate, não é nem debate, se abre para a antropologia mesmo, e abre mesmo, né? Não é só um debate, tem que ser uma abertura, um escancaramento, né? Então, para a antropologia, ciência política, história, e por aí vai, psicologia,
psicologia social e por aí vai. Bem, a segunda crise, ela começa basicamente perto dessa, na Segunda Guerra Mundial, né, com 6 de agosto, com a bomba atômica. Né? A partir daí se inaugura aquilo que Adorno, depois de 20 anos, vão chamar de tempo do fim. Né? O Paulo Arantes tem falado bastante disso, o professor Paulo Arantes, mas começa a partir daí alguma coisa diferente. Né? Diferente do quê? Diferente da ideia de fim que a gente tinha, que a ideia de fim que, na verdade, é inventada pelos cristãos, que para os gregos o mundo é eterno. Né? O cosmos é eterno, e nesse sentido os cristãos inventam duas coisas, né? Assim, o começo e o fim. O começo do mundo e o fim do mundo. Né? Portanto, eles inauguram aí uma espécie de reta circular, ou de círculo que se desenvolve numa reta. Né? A descensão ontológica e a ascensão epistêmica se apresenta agora como história da salvação. Portanto, a soteriologia. Né? É preciso, em última análise, como diria Paulo, Kairos, é preciso estar preparado, carta aos Tessalonicenses, para o ladrão. Né? Os Tessalonicenses, desculpe, dão onde Zé Cabaleiro, o que você faria se só lhe restasse esse dia, quando é que volta o Messias? O Paulo diz, olha, é preciso estar preparado a todo momento, né? Porque a gente nunca sabe, mas de qualquer maneira esse fim é o fim do mundo. Né? Ele é o fim do mundo, e evidentemente não é provocado por nós. Em 45 surge a possibilidade de nós provocarmos esse fim do mundo. Portanto, já não é mais o fim do mundo, já não é mais o fim dos tempos. Inaugura-se aí o tempo do fim. Né? E como é que a gente faz a crítica quando nós mesmos podemos instaurar o tempo do fim? Claro que agora né, com a dupla sertaneja Zelensky e Putin, esse debate volta com toda a força, né, que existiu em 62, mas agora está de novo com toda a força. Então é a crise nuclear. Né? Como é que a gente se posiciona perante isso? Ora, a partir da Segunda Guerra Mundial, mas sobretudo se reforça com 70, com a crise do petróleo, aparece aí, então, uma outra crise, que é preciso enfrentar. Né? E já o canadense, o Paul Crutzen, vai chamar de antropoceno. Quer dizer o agente humano se transforma numa força geológica. Então, quando o agente humano se transforma numa força geológica, aquilo que o Oliver Brucker vai chamar de nós saímos, portanto, do Holoceno, como diria o Paul Crutzen, e entramos agora numa nova era geológica, né? Que é a era antropozoica. Né? Então, aí, evidentemente, Viveiros e Débora estão surfando na onda. Né? Quer dizer, como é que a coitada da filosofia pode fazer esperar algum tipo de consequência pragmática interessante quando, né, não só o fim do mundo, não só o fim dos tempos pode ser antecipado pela guerra nuclear, mas se não fizermos grandes coisas, aproximadamente daqui a 30, 40 anos já foi para o brejo. Né? Ficará insuportável, e pelo visto, né, ninguém está fazendo nada. Aliás, a forma que inventaram agora para combater a dita questão ambiental é a recessão econômica. Uau! Né? Você pega o coletivo Dongsheng da China, está lá. Né? Quer dizer, a recessão é a forma pela qual se imaginou que nós poderíamos enfrentar o problema ecológico. Bem, quem quiser comprar, compre, está barato o peixe. Né? Então, mas é preciso, portanto, enfrentar esta outra crise. Portanto, há uma crise de acumulação para a qual a gente não imagina saída. Né? Há uma crise nuclear, para a qual a gente também não, e há uma crise ambiental, para a qual a gente também não. Então, coitada da filosofia. Né? Então, coitada da filosofia, como é que a pobre da filosofia vai enfrentar isso? Então, essa é a minha questão. Né? O que é que a gente espera da crítica, quando, em última análise, isso se desvincula, né, de qualquer expectativa, esperança, como queiram chamar, esperança nem tanto uma virtude teologal, mas como é que vocês podem esperar o enfrentamento dessas crises? A coisa se complica ainda mais, é só o tempero, é só a pimenta de cheiro ou a pimenta dedo de moça para a nossa conversa, é que, de fato, e aí vem a hipótese, né, talvez o cinismo e a ironia tenham tomado da hipocrisia e da má-fé, né, a forma de articulação do espaço público de intersubjetividade nas sociedades contemporâneas. Se isso for assim, bem, então, ou fecha as portas e vai vender miçanga em redonda, né, o que não é mal, mas, né, já que nós estamos aqui, equacionar a coisa, tentar pensar a coisa. Então, do ponto de vista do método, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aquilo que o Descartes faz para fugir das perguntas do Mersenne, na resposta às segundas objeções. O Descartes está enfrentando o Mersenne, é bastante interessante ver um filósofo aperreado, né? É comovedor, é comovente. O Descartes não sabe como responder ao Mersenne, ele inventa um drible da vaca, faz um gol de mão, né? Acaba o fair play, e ele então inventa esse negócio, depois o Kant vai copiar, o Marx vai copiar, vários outros vão copiar, o Hegel sobretudo, que é uma distinção entre a ordem da compreensão e a ordem da exposição. Então, a compreensão vai daí mesmo, caquistocracia, cinismo e crítica. Mas a exposição tem que ser o contrário, né? Crítica, cinismo e caquistocracia. Então, é isso que eu vou fazer. Vou começar pela noção de crítica, depois passar para
para uma certa caracterização do cinismo contemporâneo, né? Não vou falar do cinismo antigo, né? Mas vou falar do cinismo contemporâneo, que é herdeiro do cinismo moderno. O primeiro que viu isso foi Hegel, né? Na análise do Supremo de Rameau, e depois falar do cinismo contemporâneo, e aí passar para a cristocracia. Então, esse é o percurso, né? Já peço desculpas, eu falo muito rápido, e eu uso muito as mãos. Se pedir para eu falar devagar e usar as mãos, e parar de usar as mãos, eu vou me atrapalhar bastante. Então, veja, né, é preciso fazer uma história, uma pequena história, né, uma pequena história, um tanto quanto obscena, dessa relação de crítica e crise. Né? Essa relação começa na Grécia. A matriz é a mesma, em grego, krinein. Crítica e crise têm a mesma matriz. Né? E, portanto, nós temos três grandes, digamos assim, pelo menos três, né? Ou, se quiserem, pelo menos duas, a segunda dividida, né? Ou subdividida. Então, nós temos uma matriz grega, em que a relação de crítica e crise é uma relação, né, muito mais próxima, muito mais íntima, para cada crise a sua crítica. Né? Nós temos uma relação moderna, né, em que a crítica e a crise começam a se separar, ou seja, já não se espera mais da crítica uma debelação, uma solução para a crise, e depois a nossa. Tá? Então, é isso que eu vou fazer. Quer dizer, e é claro que eu dei três nomes para isso, para ficar mais visualmente mais claro. Né? Quer dizer, nós temos a crítica como uma espécie de Desculpa, Mardoni, eu vou ficar chamando teu nome, porque é o único que eu estou vendo e só consigo falar dizendo o nome de alguém. Né? Então, se eu estou lhe vendo, eu vou ficar o tempo todo conversando contigo. Então, veja, a primeira forma é a desmitificação. Quer dizer, a desmitificação, que é uma coisa que acontece, sobretudo, nós poderíamos dar esse nome para aquilo que acontece na Grécia. Na modernidade, isso vai aparecer muito mais como desmascaramento. Né? Como desmascaramento, como desilusionamento. Desilusão não, porque é outra história, mas uma crítica das ilusões. Né? Isso vai aparecer sobretudo na modernidade. E no nosso caso, né, que somos herdeiros aí desses três grandes teóricos, a partir dos quais a concepção de crítica, por assim dizer, se torna hegemônica e depois importante para o que virá, são Nietzsche, Marx e Freud. Né? Mas a crítica como denúncia. Então, Mardoni, quando faltar 5 minutos, tu avisa, porque eu estou aqui correndo contra o tempo. Né? Então, vejam, no caso grego, isso é importante, de certa forma, né? No caso grego... O Gil vai coordenar essa mesa e está marcando o tempo mais do que eu. Beleza. Obrigado. Então, veja, no caso grego, Mardoni, no caso grego, né, a crise basicamente aparece ou como anomia, ou como doença, ou como morte. Né? Esses são os três nomes da crise, digamos assim. Né? Por quê? Porque os modelos a partir dos quais isso é pensado o modelo jurídico, o modelo clínico e o modelo, por assim dizer, religioso, teológico. Isso significa dizer que, no caso dos gregos, como a matriz é a mesma para a crítica e para a crise, krinein, fazer a crítica significa separar, significa disjungir, né? Mas também, evidentemente, há uma hierarquização, de certa forma, poder-se também dizer uma certa moralização, Mardoni, porque há uma separação que é também uma distinção, uma avaliação, uma valoração e uma avaliação. Né? Então, é preciso distinguir. Distinguir o quê? O verdadeiro do falso, o bem do bom, o bom do mal, o belo do feio, o justo do injusto, e por aí vai. O fato é que a crítica aqui atua exatamente sobre aquilo que se apresenta, do ponto de vista fenomênico, do ponto de vista daquilo que aparece, né, como anomia. Né? E, portanto, o que faz a crítica, Mardoni? A crítica restaura uma ordem que se tornou disfuncional, se tornou anômica. Ou então restaura uma saúde que se tornou disfuncional, portanto, se tornou doença. Ou, evidentemente, que é o grande mote da filosofia, né, sobretudo desse grande, que eu diria Sócrates, que é uma espécie de preparação para a morte. Uma vez que a gente sabe que vai morrer, é preciso lidar, né, com o problema de como viver. Né? De qualquer forma, aqui crítica e crise andam juntas, é impossível separar. E aí vem o problema e o meu roubo. Né? O primeiro roubo é essa noção que eu roubo de Platão lá no Fédon. Né? É uma noção para o Fédon menor, mas o Platão estava muito preocupado, Mardoni, porque ele diz assim, olha, a sociedade ela pode entrar num regime anômico e a pior coisa que pode acontecer é a crítica não ser suficientemente, eu não queria usar eficaz, mas suficientemente bem feita. Né? Ou seja, uma crítica correta, digamos assim, uma crítica correta, ou seja, uma crítica que vai às próprias razões de ser da crise, as próprias motivações profundas da crise. Aí a relação entre
o onticoi-ontológico. Tá? A crise é uma espécie de manifestação de alguma coisa que não vai mal, ou que não corresponde às suas razões próprias de ser, quer dizer, as razões próprias de ser do fenômeno. Ora, fazer a crítica neste sentido, né, o crítico pode errar. E esse é muito perigoso, Mardoni. E aí eu vou antecipar, dizer, pode ser que nós cheguemos ao ponto que ultrapassa, inclusive, a relação com os sofistas, com os cínicos, com os céticos, etc. Pode ser que nós chegamos ao ponto, Mardoni, que haja uma resistência da sociedade não apenas ao debate, não apenas aos argumentos, não apenas às assembleias, mas pode ser que isso chegue a uma coisa muito mais grave, que o Platão vai chamar de misologia no Fédon, que é uma aversão ao próprio logos. Aí fica muito mais difícil. Quer dizer, isso fica muito mais difícil. Quer dizer, Carvalho, 5 minutos. 5 minutos? Mamãe. Então, veja, na modernidade, então, eu vou saltar. Na modernidade, né, essa crítica em relação à crise, ela se transforma completamente com o pensamento de Kant. Por quê? Exatamente porque o Kant vai, de uma certa forma, deslocar o problema da crítica da verdade à crítica das ilusões, sobretudo as ilusões necessárias, né? Deus, alma e liberdade. O que vai fazer com que Marx, em 1843, diga exatamente isso. Na Alemanha, no essencial, a crítica à religião está encerrada. Né? Portanto, e a crítica da religião é o pressuposto de toda a crítica. Portanto, está lá em 1843, mas essa palavra crítica vai aparecer, inclusive, na crítica da economia política e no subtítulo do Capital. A crítica agora, com Nietzsche, Marx e Freud, que utilizam, inclusive, o Marx no Capital e o Nietzsche nas primeiras tragédias, é a mesma palavra. A crítica tem que enfrentar um quiprocó. Né? Ora, no caso desses três, eu não vou falar do Freud, porque não vou ter tempo, a crítica aqui já se distancia da crise, porque a crise, em última análise, que começa lá atrás, não vai ter o nome mais de doença, não vai atender pelo nome de doença ou desordem, né? Ou morte, mas sim revolução, guerra civil, insurgência, etc, etc. Ora, o problema começa quando esta relação de crítica e crise passa para um outro registro. Né? Já que eu tenho pouco tempo, eu vou só encaminhar. Qual é o registro? É o registro cínico, né? Que começa com o diagnóstico que o Hegel faz do sobrinho de Rameau, de Diderot. Porque o sobrinho de Rameau, para o Hegel, aparece como alguém que defende uma espécie de falsa consciência esclarecida. Isso vai ser dito, sobretudo, por Sloterdijk, por exemplo, né? Na Crítica da Razão 5, pelo próprio Safatli. A falsa consciência esclarecida implica que, né, aquilo que o Marx está dizendo na ideologia, eles não sabem, mas fazem, agora começam o que vai mediar as relações agora, professor Gilles, é uma outra coisa. Eles sabem e continuam fazendo. Né? Ou seja, e fazem mesmo assim. Então, o cinismo organiza esta relação no outro registro, que é o registro da ironia. E o Hegel é o primeiro a perceber as complicações que isso pode vir a ser. Por quê? Porque, de fato, a loucura, a ironia ou o cinismo não são o outro da razão, é uma dobra da razão. Portanto, é uma espécie de monstro, uma espécie de lixo, uma espécie de fundo obsceno que está o tempo todo à espreita e que ele pode emergir. E quando ele emerge, nós passamos a organizar de uma outra maneira a nossa relação com as contradições. Ora, desde o começo da filosofia, que é preciso enfrentar as contradições, as aporias, os paradoxos, sobretudo a filosofia hegemônica, a filosofia metafísica. Né? É preciso enfrentar as contradições, as aporias, os paradoxos. Né? Bem, ou a gente escolhe a tese, ou escolhe a antítese, ou faz diferenciações de aspectos, ou faz síntese, e por aí vai. O cinismo apresenta uma forma nova. Uma forma nova, que como é que a gente enfrenta as contradições? Não precisa enfrentar, porque uma vez que as contradições são postas, elas já estão resolvidas. Se isso fizer sentido, né, então a relação entre crítica e crise fica totalmente complicada, porque a crítica é absolutamente deflacionada do seu poder pragmático. Né? Tanto Nietzsche, quanto Marx, quanto Freud esperam que, uma vez que se sabe, professor Gilles, isso altera a conduta. Uma vez que nós fazemos a genealogia, a crítica ao fetichismo da mercadoria, do dinheiro e do capital, ou enfrentamos a análise e compreendemos que a civilização existe um preço, que é a renúncia pulsional, e que esse preço tem que ser pago, e ele é pago muitas vezes em forma de violência, quando nós nos engajamos em alguma coisa desse tipo, a conduta muda. Quer dizer, nós esperamos que a conduta mude. Né? Agora, não. Nós não esperamos mais da crítica que ela interfira na conduta. Por um motivo simples, né? Quer dizer, não é simples, nada de simples que eu estou falando aqui, mas porque esta injunção, essa articulação entre crítica e crise, como forma de enfrentamento das contradições, como isso já é resolvido pela própria posição da contradição, então, o que resta nesse sentido é a demanda de mais gozo. E aí a coisa se complica bastante. Porque, no caso
do Marx, por exemplo, né? Quando o trabalho morto começar a comer o trabalho vivo, desculpe a expressão, mas quando o trabalho morto começar a comer o trabalho vivo, e, portanto, nós tivemos reprodução do valor, mais um deflacionamento da produção do valor, nós temos um problema, que é, evidentemente, a ameaça da barbárie, né? E, portanto, o fim a diminuição do processo de valoração, de valorização do valor. E como é que a gente faz isso, pessoal? Isso é um problema, sobretudo quando a sociedade se articula cinicamente. Bem, do outro lado, digamos assim, quando a neurose começa a ceder espaço à perversão como forma de organização das relações sociais, nós temos um outro problema, né? Porque, de fato, uma das coisas que a perversão faz é manter juntas a lei e a transgressão da lei, né? Quando, além disso, nós temos líderes mundiais bem, e estou falando aqui, evidentemente, de Trump, desse que está aqui, de Kaczynski, Erdogan, Gore na Índia. Quando os líderes mundiais começam a articular regimes de poder sustentados por uma plutocracia, bem, eu não tenho nem tempo para falar aqui, essa plutocracia, por sua vez, se articula a partir de plataformas digitais, né? E, em última análise, né, elege estas figuras perversas, então nós temos a caquistocracia. Então, nós temos uma espécie de tempestade perfeita. Nós temos 3 tipos de crise para as quais nós nem conseguimos imaginar um fim, isso é novo. Porque até ontem, quer dizer, até basicamente a década de 60, 70, nós não conseguimos sequer imaginar uma crise para a qual nós não pudéssemos imaginar um fim. Agora nós podemos. Quer dizer, um fim no sentido de que a crítica pudesse promover o fim. Agora nós temos. Então, quando nós começamos a viver uma situação como essa, que é muito grave, a caquistocracia aparece como uma espécie de resolução misológica, o que é grave, né, para o enfrentamento das crises. E, evidentemente, a crise, então, para nós, Mardoni, se transforma numa técnica de governo. E a crítica nada mais é do que a gestão da barbárie, né? É a gestão da barbárie. Quer dizer, no caso do Brasil, Gil, nós temos exatamente isso. Quer dizer, nós temos um partido, que é o Partido dos Trabalhadores, que é excelente em fazer a gestão. A gestão de quê? Da barbárie, né? É a gestão da barbárie, de tal maneira que os de cima e os de baixo não perdem tanto. Ora, mas será que a crítica pode ser reduzida à gestão da barbárie? Bem, ela pode quando a crise funciona como técnica governamental, como técnica de governo. Então, se a crise passa a ser técnica de governo e a crítica passa a ser gestão da barbárie, né? Ou seja, em última análise, né, esse polo se dissocia, ele se articula, a única forma de articulação disso é misologicamente, que é o que nós estamos vivendo. Uns chamam de negacionismo, outros chamam de anticientificismo. Eu acho que é muito mais grave do que negacionismo e anticientificismo. Eu acho que é misologia. Nós estamos vivendo uma espécie de entronização, quer dizer, uma espécie de celebração de perspectivas ou posturas misológicas, que é muito mais do que negacionista. Porque uma postura negacionista, uma postura anticientificista ainda compartilham com esta tradição a qual me referi, aquilo que, bem, eu inventei esse termo, quer dizer, eu não sei se Platão usa esse termo, eu não conheço em Platão, a logofilia. Quer dizer, o debate dos platônicos, de Platão e dos platônicos com os sofistas, dos estoicos com os céticos e por aí vai, ele é um debate que pressupõe a logofilia, né? Eles discordavam, usavam a ironia, usavam... Oi? Terminou? Não é o fim do mundo, mas tem que encerrar. Pronto. Então, é só isso. Quer dizer, só para concluir, uma frase para concluir. Então, nós hoje não temos mais a logofilia, quer dizer, uma espécie de impulso amigo em relação à argumentação, em relação à conversa, em relação à racionalização, né? Se, de fato, isso que eu estou falando aqui fizer sentido, então a caquistocracia é uma espécie de regime de governo que expressa esta perspectiva misológica na sociedade, que, por sua vez, se articula a partir de uma racionalidade cínica que mantém os contrários juntos, porque, para ela, lei e transgressão da lei se articulam, e ela, além disso, exige que se goze. Tá? Então, obrigado. Desculpe aí. Obrigado. Eu passo logo a palavra ao professor Jimbo. Não sei se pronuncia assim. Alô, vocês me escutam? Está todo mundo me escutando? Bom, então eu queria primeiramente agradecer ao convite, a fala do professor Rui, né? E agradecer ao convite da comissão organizadora aqui na figura do Mardoni. É um prazer estar aqui com vocês. Eu preparei um texto aqui, estou numa situação meio de mudança, meio correria, mas eu preparei um texto para organizar e tentar ser o mais telegráfico possível, afinal, não temos tanto tempo. Espero que eu consiga, vamos ver. Então, eu começo com a leitura. Comecemos com uma colocação de Freud, ainda em 1922, em um estudo seminal com psicologia da massa e análise do eu.
Eu cito: a oposição entre psicologia individual e psicologia social e das massas, que à primeira vista pode parecer muito significativo, perde boa parte de sua agudeza se a examinarmos mais detidamente. É certo que a psicologia individual se dirige ao ser humano particular, investigando os caminhos pelos quais ele busca obter a satisfação de suas exigências pulsionais. Mas ela raramente, apenas em condições excepcionais, pode abstrair das relações desse ser particular com os outros indivíduos. Na vida psíquica do ser individual, o outro é, via de regra, considerado enquanto modelo, objeto, cuidador e adversário. Nesse sentido, a psicologia individual é também, desde o início, psicologia social, num sentido amplo, inteiramente justificado. A tese freudiana apresentada na introdução e desenvolvida largamente por todo o seu livro pode ser lida da seguinte maneira: trata-se de afirmar que uma clínica que lida com o sujeito em seus modos de sofrimento, fantasia e satisfação é também, sobretudo, uma clínica social, espaço dinâmico em que estruturas políticas e subjetivas encontram-se imbrincadas de maneira inextirpável. Daí essa dupla recusa que irá guiar seu ensaio, tanto de uma análise do eu, inteiramente fechada sobre o indivíduo, tal como se a vida psíquica se definisse enquanto pura autodeterminação racional de si e de seus interesses, representação, diga-se de passagem, muito comum ainda hoje para um liberalismo que tem na atomização da individualidade seu ponto de partida e chegada na análise dos processos sociais, ou ainda a crítica a um determinismo por demasia mecânico e reducionista dos sócios sobre o eu, com seus protocolos de racionalidade objetiva e causal estritos. O que encontramos nas páginas de Freud, pelo contrário, é a aposta em uma ação conjunta em que a análise reflexiva dos determinantes sociais, econômicos e culturais se dá sincronicamente a uma compreensão aguda das dinâmicas pulsionais em jogo dentro de cada situação concreta. Eis, parece-me, a articulação analítica mais elementar do livro de 22 e que está na base de um discernimento psicanalítico eficaz de um fenômeno social considerado caso a caso. Disso se segue, por exemplo, o caráter obstinado de Freud em entender a formação de um grupo organizado na relação transferencial a um líder, isto é, em uma dinâmica baseada no amor, em larga medida fantasmático, em que relações de submissão e construção de uma identidade coletiva forte é costurada na base de vínculos libidinais, com suas modalidades de identificação narcísica, demandas afetivas de reconhecimento, defesa do desamparo por meio do pertencimento a uma comunidade. O Freud, no estudo, vocês conhecem, ele privilegia basicamente, digamos assim, organizações militares religiosas, mas ela é profundamente antecipadora do que virá a ser o fascismo na Alemanha. Em suma, de toda uma economia da libido em operação nesses agrupamentos, operações essas marcadas pela história conflituosa e singular de individuação dos sujeitos nos mais diversos núcleos de socialização a eles disponível, a começar pela família. Há, nesse sentido, um gozo em ação no seio das relações intersubjetivas. A lição de Freud versaria sobre a necessidade de elaboração dessa dinâmica, se quisermos entender concretamente a natureza da significação política desses agrupamentos. Seguindo no rastro desse esquema, que aqui eu esboço de maneira bastante rápida, né? O que eu gostaria de fazer é apresentar algumas hipóteses de leitura, hipóteses um pouco como o professor Rui falou, que são hipóteses, digamos assim, simplesmente de tentar elaborar algo, sobre a ascensão da hipótese de leitura sobre a ascensão da extrema-direita no mundo, em especial, no caso brasileiro, do bolsonarismo, ainda que algumas, ou a maioria das considerações, talvez também se aplique a essa onda reacionária global dos últimos 10 anos. Tais hipóteses, 3, para sermos mais exatos, visa, em último caso, responder a uma pergunta bastante precisa. Afinal, de que a extrema-direita contemporânea é o nome? Essa é a minha questão, né? A primeira hipótese que eu queria apresentar para vocês eu nomeei de o ocaso da democracia, o lugar de exceção. Em um estudo clássico sobre a ascensão da extrema-direita no período entre guerras, me refiro ao texto do teórico frankfurtiano Theodor Adorno, Teoria Freudiana e Padrão da Propaganda Fascista, Adorno insistia em como a figuração imaginária do líder nazista, o Hitler, era necessária, mas também o Mussolini, o fascista italiano, era necessária à construção da coesão social autoritária feita seu nome.
seguindo a pista de Freud, Adorno via na situação econômica catastrófica da Alemanha do pós-Primeira Guerra Mundial e no ressentimento social perante as humilhações sofridas com a derrota, um solo fértil para o retorno de certas fantasias autoritárias que seriam capazes de reorganizar a seu modo a ordem vigente. Contudo, sublinhava Adorno, de maneira perspicaz, para entendermos o horror do que se seguiu, não basta a constatação do truísmo de que, em situações de profunda crise e anomia, a imagem de um pai forte, capaz de unir a ação com seu pulso fio, dê novamente as caras. Há antes de se perguntar que tipo de imagem paterna é essa e como ela pode funcionar como um catalisador de identificações que garantam a postura de um grupo político radical perante uma situação de desagregação social. Nesse sentido, o Adorno simplesmente recuperava a questão desenvolvida pelo Freud no livro de 22, que era analisar a formação da massa, da turba, em relação a um processo transferencial com o líder. Era por meio do caráter paradoxal da figura do pai primevo, no caso do Adorno, e uma releitura de Totem e Tabu, que Adorno podia insistir em como a fantasia paterna por excelência não se definia simplesmente nos termos da lei e da renúncia pulsional que ela exige. Pelo contrário, a onipotência do pai da ordem primitiva confunde-se com aquele que está, sobretudo, em exceção à lei, assinalando esse lugar soberano em que deve haver ao menos um que esteja subtraído da jurisdição das normas de conduta social. Daí essa duplicidade própria figura do líder autoritário, fascista, que faz com que todo regime de extrema-direita, ao mesmo tempo em que se diz conservador e reacionário, seja também profundamente transgressivo, canalizando impulsos de descontentamento e mal-estar em relação à ordem vigente, nos termos de uma ruptura perversa com qualquer compromisso civilizatório. Sublinhe-se aqui a estruturação necessariamente ambivalente do lugar de soberano. Ele deve marcar, ao mesmo tempo, tanto a instauração civilizacional, sua força de lei, quanto a possibilidade de não estar completamente submetido a ela. Né? Isso foi bastante falado, né, na fala anterior, na questão do aparato jurídico. Isso vai aparecer nas reflexões, por exemplo, contemporaneamente sobre a questão do homo sacer, do Agamben, enfim, Lacan também analisa bem essas questões, etc. É por essa razão, continua Adorno, que é o líder... Assim, claro que em cada um desses isso aparece de uma forma diferente. O que eu estou querendo dizer é que essa lógica paradoxal da exceção, de algo que está dentro e está fora, esse é o ponto aqui. É por essa razão, continua Adorno, que ao líder fascista cabe a alcunha, que ele dá, de pequeno grande homem, onipotente e comum, disruptivo e medíocre, santificado e boçal como qualquer outro. A ambivalência ressoa com o desejo do seguidor de submeter a autoridade sendo a autoridade. Submeter-se à autoridade sendo a autoridade. A idealização do líder, posta em marcha pela propaganda política, permite ao dito homem médio aplacar este conflito por meio de uma identificação coletiva com ele. No fundo, ao investir libidinalmente, alçando a imagem do líder enquanto objeto de seu amor, o sujeito ama a si mesmo. Disso se segue, como bem sugeriu entre nós um professor do Rio de Janeiro de filosofia chamado Rodrigo Nunes, que lançou um livro recente pela editora Ubu, muito bom, sobre o bolsonarismo, chamado Da Vertigem ao Transe, ensaio sobre o bolsonarismo. Disso se segue, como sugeriu entre nós Rodrigo Nunes, a função clássica no fascismo desse grande significante vazio que é o cidadão de bem. Por meio dele, os sujeitos da base de apoio se representam uns aos outros, enquanto imagem e semelhança do Führer em seu conjunto de valores. Pouco importa, nesse caso, que, do ponto de vista empírico, cada cidadão de bem, tal como seu líder, seja factualmente tosco e limitado. Na verdade, tanto melhor. O importante é que se reconheçam enquanto os destinados a se assenhorarem implacavelmente deste mundo, que este esteja para o desfrute deles enquanto dominadores. Nesse ideal de eu, tudo se passa de uma forma bastante perversa, como se a castração existisse, mas não existisse. Ora, essas análises do Adorno, que eu aqui traduzo um pouco as minhas palavras, elas não são profundamente atuais ainda hoje? Pois por décadas estamos submetidos a uma propaganda
que afirma reiteradamente que o capitalismo de consumo, organizado segundo os parâmetros da democracia parlamentar, é a última palavra em matéria de civilização. E, contudo, já ninguém parece acreditar realmente nessa afirmação, ainda mais em um sistema com tantas disfuncionalidades como é o caso brasileiro, com sua inacreditável promiscuidade entre o público e privado, sua rendição vergonhosa aos interesses externos, a sua incapacidade de produzir transformações estruturais e duradouras que deem acesso a padrões mínimos de qualidade de vida para mais da metade de sua população, suas intervenções militarizadas e a decorrente explosão recorrente de violência nas periferias das grandes cidades, enfim, sua desigualdade obscena, que, tal como um câncer metastático, produz uma necrose grave do tecido social. Constatação simples, concretamente, em seu dia a dia, grande parte dos brasileiros experiencia a democracia como uma mera palavra desprovida de força, promessa incapaz de entregar aquilo que promete. Daí que o bolsonarismo, de certa maneira, marca, sem dúvida nenhuma, uma espécie de crise, talvez última, da nova república e do processo de redemocratização, né? Uma falência da nova república que a gente não pode pôr na conta somente do bolsonarismo, uma vez que ele também é sintoma da falha de uma série de promessas que a nova república fez e não foi capaz de cumprir. Em uma situação como essa, o líder político autoritário põe em lentes de aumento uma tendência latente da sociedade. Sendo o sistema ruim e injusto, não há responsabilidade ou culpa para com ele. Há apenas oportunidades e o imperativo de aproveitá-las, tendo em vista a sobrevivência prazerosa. A esfera pública e a política acabam sendo reduzidas, ao menos na percepção do cidadão médio, à mera caixa de ressonância dos interesses dos mais fortes. É que o líder possa ser louvado por sua espontaneidade em afirmar sem hipocrisias o que deseja. Nele, o desrespeito à lei é explícito, o pouco caso com a boa conduta social verbalizada incessantemente, os preconceitos e impulsos agressivos liberados, a má vontade com o trabalho ou com qualquer padrão construtivo que exige um diferimento da satisfação imediata negado. Tal como um senhor, ele goza de seu privilégio. Daí que, inclusive, o presidente da República ele tem um mecanismo de propaganda de si mesmo muito curioso, que é aparecer como aquele que não trabalha nunca. Não é verdade? Ele aparece sempre numa situação gozosa, digamos assim, né? E as pessoas acham que toda a questão seria dizer assim, olha só, vocês trabalham, ele não sei o quê, mas a questão é que a identificação se dá exatamente com esse sujeito que parece que se emancipou do trabalho, e que se diverte a valer na vida, né? É presidente, ele faz o quê? Ele anda jet ski, é uma coisa inacreditável. Ele goza de seu privilégio e põe esse gozo enquanto uma aparência posta, um disfarce. Incapaz de solidariedade, ele é indiferente ao sofrimento e carência do outro. Na pandemia isso ficou claro. Incapaz de uma autorreflexão, de uma autocrítica, incapaz de se enlutar, incapaz de solidariedade. A pergunta difícil nesse caso, contudo, como já deve estar clara, é, em larga medida, a identificação com tais figuras, veja, a gente está falando de um governo que mesmo depois de 700 mil mortos, de uma inflação que nunca se viu, do retorno da fome e da miséria, mantém uma base e uma perspectiva de voto em algo de mais de 30%. E, portanto, se trata de um fenômeno que é popular e interclasse, é muito importante entender isso. Ah, mas é óbvio que tem uma plutocracia, não sei, sempre tem, né? Mas a questão fundamental é que 30%, 35% no Brasil não tem de rico, né? Nem de classe média. Então, você está num fenômeno concreto, digamos, de um populismo racionário. A pergunta difícil, nesse caso, já deve estar clara. Em larga medida, a identificação com tais figuras não se dá exatamente por esse padrão brutal de afirmar seu direito a estar fora da lei, pela afirmação, de uma expressão que o Mardo me enviou uma vez, pela afirmação desse ilegítimo direito ao gozo. Ora, se for assim, no agrupamento de massa em torno de um líder autoritário, encontramos o retorno de uma fantasia arcaica, daquele que, ao fundar a lei, somente pode estar para além dela, o que parece indicar a solidariedade profunda, como vários teóricos já marcaram, entre tal fantasia e o desejo de um regime de exceção. Que esse fantasma, no nosso caso, se encarne um misto de miliciano e bom vivant, senhor de terra e capataz,
político corrupto e guarda da esquina, religioso moralista e picareta incorrigível, nos dá a pensar como a história brasileira não é passado, mas as suas exceções latejam no tempo presente enquanto norma silenciosa, enquanto um esquecimento não elaborado de suas contradições. Como afirmava Adorno, há quase 60 anos atrás, cito, poderíamos caracterizar os movimentos fascistas como as feridas, as cicatrizes de uma democracia que até hoje ainda não fez justiça ao seu próprio conceito. Essa é a primeira hipótese que eu coloco para vocês, essa crise da democracia e da nova república, aliado à emergência dessa figura fantasmática de um pai primevo do gozo, e como isso reativa uma série de fantasmas de um passado colonial, onde a exceção e a exploração para além da lei não era, digamos assim, uma exceção, mas é a regra. Ou seja, um passado colonial como o brasileiro é um passado que se define pelo problema de que a exceção é a regra. A segunda hipótese é a precarização, do que eu chamei de a precarização neoliberal e o gozo do outro. Bom, eu vou começar a dar uma acelerada, talvez eu esteja me apertar de tempo, mas vamos lá. A esse respeito, cabe ressaltar, primeiramente, de que no neoliberalismo, que nada mais é que a nova forma de organização do capitalismo contemporâneo, pelo menos nos últimos 30 anos, talvez hoje esteja mudando um pouco, é a própria ideia, no neoliberalismo, a própria ideia de política social que tende a desaparecer. Pois um governo que busque garantir algum nível de proteção social e acesso a direitos fundamentais, o Estado acaba sempre por realizar uma ação contrapontística aos processos econômicos e seus resultados, reduzindo os efeitos da desigualdade e da competição exacerbada. Acontece que, para a racionalidade neoliberal, esse tipo de reação ao primário econômico é sempre negativa. E é isso que autores como von Mises e Hayek, teóricos da escola austríaca, denominam de uma intervenção injustificada. A igualdade, ou a ideia de compartilhamento de bens culturais, aliada a uma redistribuição de renda e universalização dos direitos humanos, argumentam, vão diretamente contra a estrutura concorrencial que garante o bom desempenho econômico, portanto, não podem ser nem o critério da intervenção pública, nem o telos do desenvolvimento social. Ou seja, trata de destituir os valores modernos de igualdade e justiça enquanto objetivos da política. Ao contrário, seria preciso deixar a desigualdade agir, tal como um aguilhão, a incitar o empreendedorismo e a produtividade, sendo este supostamente o único meio de realmente propiciar uma vida melhor às pessoas. Dentro desse esquema, que é um esquema de acumulação, como o professor Rui bem colocou, o jogo econômico é levado ao posto de único regulador geral da sociedade, desmontando completamente a autonomia em sentido da esfera do político. Logo, crescimento econômico e austeridade fiscal se tornam a única política social supostamente eficiente possível. Crescimento econômico e regulação das contas que devem, em última análise, criar as condições objetivas para que todos os indivíduos, em maior ou menor grau, possam progressivamente alcançar um nível de renda que os capacite a ter acesso à segurança, ao serviço de educação, à saúde, à propriedade privada, ao familiar, a uma previdência ao fim da vida, etc., etc. Ou seja, se trata da privatização dos direitos. Os direitos se tornam serviços, e quem pode pagar tem. Os direitos que não pode, perece. Essa é a lógica elementar aqui. Estamos longe da convergência de interesses e do princípio utilitarista de maximização da felicidade, que era o princípio original do liberalismo. O neoliberalismo expressa seu caráter mais férreo e duro na defesa cínica, porque ele sabe que isso é impossível, e inflexível da meritocracia, falaciosa, como sempre, na distribuição de recursos materiais, nessa lei que diz abstratamente a cada um segundo seus méritos. Essa suposta meritocracia, que se realiza dentro do mercado concorrencial, efetiva uma paulatina transferência da responsabilidade pública para o próprio agente econômico, como uma intervenção que retroalimenta ainda mais o jogo de desigualdades próprio ao mercado. Inversão característica do capitalismo contemporâneo é na comum desigualdade de mercado que estaria à base da igualdade social, afinal todos teríamos que nos haver com aquela. O sujeito, então, é abandonado ao seu sucesso ou fracasso. Ele deve aprender a gerir a própria vida segundo o imperativo da concorrência, do acúmulo de mérito e do consequente consumo de bens e serviços. Daí que na retração do estado de bem-estar
enquanto forma de mediação do reconhecimento intersubjetivo e da concretização da vida ética, apenas a família ainda pode existir enquanto esfera de cuidado recíproco entre indivíduos. Esfera que sabemos, ao menos desde Hegel, é marcada por limites claros na construção de uma vida social realmente universal e abrangente. Veja que essas são duas marcas maiores da extrema-direita, e no caso brasileiro isso é muito claro. Por um lado, uma ideologia empreendedorista que coloca todo o peso da responsabilidade, do mérito e do sucesso no esforço individual, né? E aí surge todo um mercado de picaretas, né, que, de alguma forma, tentam dar conta de uma demanda, que são os coachings, por exemplo, que vão te ensinar a ser ricos, mesmo que eles mesmos nunca tenham nem administrado, sei lá, uma locadora de videogame. E a segunda coisa interessante é que o familiarismo, a moralidade de família, né, como um único grupo intersubjetivo que as pessoas reconhecem. Isso se passa como se os sócios, a sociedade não existisse. O que existe são indivíduos atomizados que competem entre si num mercado livre, concorrencial, e famílias, né? Esse é um pouco o horizonte último, digamos, da estrutura neoliberal. Como dirá o... Oi? Vixe, Mari. Bom, então terei que acelerar. Bom, a questão fundamental, deixa eu dar um grande pulo aqui. A questão fundamental é que, dentro desse horizonte que você faz do mercado e da concorrência restrita, o campo fundamental de individuação e de produção das subjetividades, me parece que você esbarra em dois problemas grandes. Em primeiro lugar, como Lacan insistiu por diversas vezes, o imperativo superegóico do goze, em operação no capitalismo contemporâneo, é uma injunção profundamente perversa e frustrante. Perversa porque ela implica a subjetividade de uma espécie de estado de natureza e que toda e qualquer relação intersubjetiva mediada é eclipsada pela primazia da violência e da dominância. Quando a competição por um sempre mais se torna o motor da vida social, o que temos é o bloqueio de qualquer racionalização de uma dinâmica em termos de um bem comum ou de um mal menor. Ao mesmo tempo, tal injunção é frustrante, porque ela reativa a lógica de um mal infinito, contida analiticamente na expressão sempre mais, sem nunca elaborar a questão do caráter destrutivo e insaciável dessa injunção. Quanto mais o sujeito sacrifica no altar do gozo, mais angustiado e insatisfeito ele se torna, em um ciclo de retroalimentação do mal-estar que faz com que um sofrimento psíquico endêmico seja uma marca maior do capitalismo contemporâneo. Em segundo lugar, o imperativo da busca de sempre mais encontra na disposição empírica do mundo o limite. Em uma sociedade concorrencial por recursos finitos, o ganho de um deve se traduzir enquanto perda do outro. Daí que as severas pauperizações de grande parte da população, sobretudo a partir da crise mundial de 2008, e no nosso caso, da estagnação econômica a partir de 2013, trouxe à tona uma exacerbação de uma fantasia conhecida. Se a vida econômica da classe média e do homem branco se precariza, isso é porque um outro grupo está sendo favorecido. Para o cidadão de bem, tudo se passa, como se a perda de direitos herdados de uma história colonial tenha como contraparte o privilégio dado às minorias. Aos perdedores da globalização, resta um mecanismo projetivo. Se eu não gozo, é porque outros estão gozando em meu lugar. Como o fascismo histórico já nos mostrara, porém, a insatisfação não é aqui dirigida contra os super ricos em uma nova encenação da luta entre povo e elite, mas sim contra uma elite, marcadamente cultural, que quer favorecer tais grupos. Como afirma Rodrigo Nunes em seu estudo, quando as pessoas começam a associar a perda de certos privilégios, brancos, masculinos, heteronormativos, à conquista de direitos por outras pessoas, o desejo por uma restauração do status quo encontra um aliado natural no rechaço à política distributiva. Doravante, para a reativação da sempre latente lógica da identificação do inimigo, nós contra eles, como diz o Carl Schmitt, e a coesão de grupo que ela permite é um passo. Como é de se imaginar, as consequências necropolíticas para grupos marginalizados e a regressão em relação a pautas progressistas de costume serão uma marca decisiva da nova direita. Então, nessa situação de precarização do mundo do trabalho e dos regimes de acumulação, você tem toda uma dinâmica bastante perversa, digamos, em que um certo grupo começa a culpar outros, uma minoria, digamos assim, nos termos de responsabilidade pela situação material.
Isso é uma coisa que acontece na Alemanha também, com a figura do judeu, por exemplo, no fascismo clássico, né? Mas o que me interessa, sobretudo, também é insistir como essa subjetividade neoliberal, que se reconhece como uma espécie de empresa rentável, que deve transformar sua vida em algo lucrativo, essa figura, ela, de alguma forma, ela se inscreve muito bem dentro desse imperativo superegóico do goze. Não é somente do consumo e da impossibilidade de que um objeto empírico de consumo satisfaça um desejo, mas é também de um excesso constante a si mesmo, de um excesso constante que o sujeito é obrigado a aplicar à sua vida, como se a vida ela fosse caracterizada por uma transgressão incessante, por uma performatividade cada vez maior e produtiva. Esse caráter é muito importante, me parece, no sofrimento das pessoas. Elas reclamam que elas não estão gozando bastante. É sempre um mehr Lust, como diz o Freud, um mais gozar. Esse mais gozar, ele é um mal ruim, é um infinito ruim. A terceira hipótese, que eu não vou ler, eu vou só falar rapidamente, senão não vai dar tempo. Peço só 3 minutinhos. Até. A questão toda é o seguinte, a terceira hipótese eu chamei de aceleracionismo e fim do mundo. Tem a ver um pouco com o que o professor Rui falava também, que é o quê? Há um horizonte de crise atual que diz respeito ao que o professor Paulo antes fala dessa maneira também, a um rebaixamento excessivo do horizonte de futuro, de expectativas de futuro. Daí essa frase maravilhosa do Frederick Jameson, teórico marxista, que o Zizek cita muito, né? Mark Fisher citou bastante também, que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Daí essa máquina que é o cinema norte-americano, ele faz um monte de filme distópico, mas ele não é capaz de imaginar um filme onde a sociedade se emancipa, né, das patologias próprias a um sistema capitalista. Eu acho interessante isso, por quê? Porque uma das questões fundamentais, esse dado me parece um pouco novo, mas não tão novo, ele tem uma relação com o fascismo histórico também, é que, Deleuze-Guattari, por exemplo, falou isso no Mil Platôs também, vem muito bem isso, o fascismo ele vai em direção a uma espécie de estado suicidário, ou seja, ele é uma espécie de niilismo realizado. Ele não quer ir a algum lugar. O seu fim imanente, daí as guerras sem fim, que já não tem mais objetivo nenhum, né? Elas seriam um imperativo maior do regime fascista. O fascista ele tem uma espécie de vontade de nada, digamos assim, inerente às suas operações. Como se sabe, o Hitler, um pouco antes de perder a guerra, ele manda um telegrama famoso, telegrama 71, de 45, onde ele diz, se a guerra está perdida, que a Alemanha pereça. Ou seja, que tudo vá ao fim. Me parece que isso existe hoje, e como alguns teóricos chamaram, um pouco sobre a influência do Paul Virilot, existe um aceleracionismo do ponto de vista histórico da extrema-direita. Isso é, aquilo que nós, ou aquilo que o pensamento progressista entendia como uma filosofia da história, ou seja, um horizonte de emancipação e realização e, portanto, uma progressividade, ela passa para o lado da extrema-direita como uma escatologia do fim. Agora nós devemos caminhar logo ao fim do mundo. Por quê? Porque não tem mais jeito isso daqui. E aí, mais do que a crise atômica, os limites e o problema ecológico é o que dá, digamos assim, as cartas. Porque ele parece insolúvel, segundo a organização social contemporânea. É por isso que, por exemplo, esses super ricos de hoje, numa demonstração completamente obscena durante a pandemia, milhões de pessoas morrendo, você tem problemas graves estourando, do mundo do trabalho ao problema do aquecimento global, acidificação do oceano, etc. O que eles fazem? Eles criam um grande aparato midiático para mandar alguém para Marte. Quase como que dizendo assim, bom, quem puder, que saia. Quem puder, que vá embora. Porque não há mais perspectiva de futuro. O fim do mundo é o futuro. A distopia é agora. E, portanto, a extrema-direita ela é profundamente disruptiva. E note-se como, muitas vezes, os governos ditos progressistas, eles precisam assumir uma postura defensiva hoje em dia.
Calma, calma, não é assim, calma, vamos voltar para um passado mais organizado, minimamente racional, vamos administrar a barbárie melhor. Enquanto que a extrema-direita vai poder se colocar como o antissistema por excelência, como aquele que quer acelerar o fim, como aquele que quer ir em direção ao fim do mundo. A conclusão, a guisa de conclusão, eu diria somente o seguinte. Leio esse último parágrafo. Freud, como se sabe, tinha um nome para essa negatividade desmedida, pulsão de morte. É dela, afinal, que a extrema-direita, enfim, é um nome. De minha parte, eu gostaria de lembrar, à guisa de conclusão, uma hipótese que aparece em autores como Georges Bataille e Jacques Derrida. A grande astúcia de regimes totalitários como o fascismo é a captura de um impulso destrutivo que, em sua resistência a toda e qualquer inscrição social, cultural ou jurídica, impele tais estruturas a um remanejamento constante. Que nesse impulso reconheçamos uma indecidibilidade fundamental, me parece uma exigência de maturidade de trabalho. Afinal, perante um mundo ruim, que é o nosso, o impulso pela sua desconstrução pode ser simbolizado enquanto um desejo legítimo de transformação. Talvez não se trata apenas de sempre fazermos a vez do esclarecimento clássico, isto é, de tomar o lado da norma, da lei, daquilo que pode ser bem dito, em oposição ao que heterogêneo também é constitutivo do sujeito falante em seu mal-estar, pois essa heterogeneidade também importa, em seu caráter excessivo e informe, aquilo que não sendo pode ser, quem sabe um dia. A questão, portanto, é qual destino daremos à pulsão de morte. Sua exigência irrestrita de satisfação se dirá, e aí eu acho que esse é o nome da extrema-direita, sua exigência irrestrita de satisfação se dirá no gozo do fim do mundo, na satisfação com o pior, como quer a extrema-direita e uma parte decisiva da elite econômica global, ou ela poderá se inscrever em processos mais amplos de destituição, em que a queda da coisa é solidária ao indivíduo novo. Era isso. Obrigado aí pelo tempo a mais. O filósofo psicanalista Pierre-Henri Castel, no livro O Mal que Vem, diz que é mais fácil de ser perto do último homem do que o primeiro homem. Então, tem toda uma transformação assim do pensamento junto ao pensamento do fim. O professor Carvalho diz que, da maneira que eu entendi uma parte, e será que a gente pode, seria a questão para vocês dois, perdemos os limites, mas imaginamos o fim. Nessa perda do limite e nessa chegada do fim, sem ser um colapso, acho que tem uma implicação estrutural na questão da perversão, que a questão da perversão foi muito colocada, mas qual tipo, não é uma nova perversão, não é uma nova perversão, já que não tem mais limite, né? Tipo um carnaval sem as cinzas, a quarta-feira das cinzas. Isso é a primeira questão. E a segunda questão é, eu queria que o professor Carvalho dá uma definição do terceiro cinismo, porque em relação ao que o professor Jimbo diz, eu tenho a impressão que o Bolsonaro está na transição do cinismo moderno com o cinismo contemporâneo. E esse cinismo contemporâneo, justamente, é o cinismo sem a possibilidade de saída da perversão, que pode ser também uma posição optimista, porque tem a questão do limite. Bem, obrigado, professor Gilles, pelas questões. São duas questões, eu vou tentar ser breve, tá? Bem, de saída eu concordo com a fala do professor Fernando. Concordo, Fernando, né? Eu acho que as falas, inclusive, são complementares, né? Tentei fazer um apanhado mais histórico, o professor Fernando foi, né, mais sistemático, digamos assim, né? Mas eu concordo com as análises, né? Vamos lá, então, eu vou começar pela segunda questão, tá?
mais esquemática, digamos assim. O cinismo moderno, né, ele é uma espécie de produto não desejado do iluminismo, quer dizer, uma espécie de resto, né? Aquilo que o iluminismo produz, mas, ao mesmo tempo, não tem condições de levar a sério, porque ele é, por assim dizer, né, potencialmente destruidor daqueles ideais fundamentais do projeto iluminista. O projeto iluminista tem, como uma das características fundamentais, né, uma certa relação com a experiência. Bem, o Koselleck, né, o Reinhard Koselleck vai trabalhar isso, quer dizer, a forma como os iluministas, quer dizer, como o pensamento moderno se relaciona com a experiência é radicalmente diferente da forma como os antigos e os escolásticos se relacionavam com a experiência. A concepção de história, inclusive, tinha a ver com a história magistra vita, a história era mestre da vida, né? Portanto, é uma concepção bastante distinta. O que é que o iluminismo faz? O iluminismo, em última análise, se relaciona com a experiência do ponto de vista de uma perspectiva futura. Daí a ideia de progresso, daí a ideia de melhoria, ou seja, uma crença de que uma certa concepção de racionalidade, que evidentemente se articula a partir da relação entre a racionalidade instrumental, que os gregos já conheciam, mas ela orbitava a uma racionalidade material, essa racionalidade instrumental começa a se desacoplar dessa racionalidade e começa a colonizar essa racionalidade. Então, havia uma articulação entre uma racionalidade instrumental e, ao mesmo tempo, uma racionalidade que nós poderíamos chamar centrada na categoria forte de subjetividade, né? Ou numa ênfase forte na subjetividade. Essa articulação gera, né, uma série de distinções, uma série de disjunções. E eu acho que o primeiro a perceber isso, né, é o Kant. É o Kant quando ele verdadeiramente transforma a filosofia, quer dizer, destitui a filosofia, né, de uma perspectiva teórica nesse sentido, quer dizer, ele diz com todas as vezes a filosofia, pois mesmo na Crítica da Razão Pura, na primeira parte do projeto crítico, a filosofia não é teoria, a filosofia não é doutrina, né? A filosofia o que é? A filosofia é uma atividade que o Foucault vai resgatar na tese, quer dizer, na segunda tese, né, que é conjunta à história da loucura, quer dizer, com Kant a filosofia passa a ser concebida como uma atitude. Neste sentido, essa atitude é que é crítica, e essa atitude crítica é emancipatória, portanto, é uma crítica das ilusões. Ora, a partir daí, o cinismo surge como uma espécie de dobra dessa racionalidade. Portanto, uma racionalidade concorrente e, ao mesmo tempo, perigosa, porque pode minar isso. O cinismo contemporâneo é bem diferente, é bem distinto disso, né? Porque, de fato, o cinismo contemporâneo, e aí, concordando com o Fernando, viu, Fernando? Eu acho que se articulam aí três coisas. Uma que você traz, né? E acho que duas que você trouxe, eu diria uma outra. Quer dizer, no cinismo contemporâneo, nós temos já uma espécie de insuficiência dos três modelos críticos com os quais a modernidade chegou a uma espécie de autoconsciência, né? Uma espécie de consciência de si. Quais são os três modelos? Do meu ponto de vista, o Nietzsche, o Marx e o Freud. Quer dizer, o Nietzsche compreende a modernidade como uma espécie de resultado de um certo projeto nihilista, que tem a ver com a própria civilização ocidental. O Marx, no 24, né, na acumulação originária, fazendo a análise da história da sociedade burguesa, vai compreender como esta sociedade passa da expropriação para a exploração, e, neste sentido, a preocupação está em explicitar a lógica mediante a qual isso foi feito, e o Freud, né, que já foi, evidentemente, aqui bastante comentado. Então, esses três modelos, do meu ponto de vista, Gilles, começam a patinar. Eles começam a patinar, sobretudo, a partir da década de 70 do século passado, né? Não é que eles não existem. O próprio Adorno articula dois desses modelos, o modelo crítico do Freud e o modelo crítico do Marx, né? O Marcuse também. Aliás, a escola de Frankfurt está sempre se articulando a partir desses modelos, só que eles começam a patinar. E por que eles começam a patinar? Eu concordo com o Fernando. Por um lado, devido à mudança do regime de acumulação. Nós saímos de um regime de acumulação industrial, né, que se expressa, sobretudo, a partir, né, dos 30 gloriosos, para um regime neoliberal. Quando isso acontece, né, quando essa mudança de regime acontece, a racionalidade econômica, da reprodução econômica, se articula de maneira diferente com a exigência de satisfação libidinal. É por isso que, aí eu concordo com o Fernando, a crítica da economia política tem que ser seguida aqui de uma crítica da economia libidinal, que foi o que o Fernando fez. Concordo totalmente. Não é possível imaginarmos uma crítica da economia política sem esta crítica da economia libidinal. Eu avançaria até mais, sem uma crítica da economia política xamânica, mas, enfim. A segunda parte, né, a segunda parte desse problema, né, está exatamente, que o Fernando também toca, né, que após o último homem, diz o Nietzsche, viria o Übermensch.
né? Ora, ele não veio, nem o último homem, ele não veio. O que, na verdade, o que aconteceu foi uma radicalização do niilismo. E aí, Jameson, concordo, Mark Fisher, concordo, os Zizek vão nessa pegada. Quer dizer, como é que nós concebemos o niilismo contemporâneo como uma espécie de hedonismo depressivo, né? Ou uma depressão hedonista, né? Isso é uma segunda pegada. E a terceira pegada é do Marx, né? Quer dizer, a partir da concepção do Marx. Nós chegamos a um momento que é um momento esquisito, que é exatamente um aumento do crescimento econômico sem produção. Isso é esquisitíssimo, porque, em tese, para que haja crescimento econômico, é preciso que haja produção. Ora, o Marx, de alguma maneira, já tinha antecipado isso, né? Como é possível o crescimento econômico sem um aumento, sem um incremento da produção? Quando a revalorização do valor se dá a partir do trabalho morto, né? Então, o cinismo contemporâneo é tributário dessa tripla falência, digamos assim, de uma perspectiva meramente nietzschiana, meramente marxista e meramente freudiana. Mas sem essas perspectivas, a gente não entende, né? E não é à toa que o Fernando se articulou com Adorno, né? Que vai exatamente tomar esses dois. Portanto, o niilismo contemporâneo, me parece, é bastante diferente, porque ele parte, quer dizer, se articula a partir de uma certa falência desses três modelos de crítica. Em relação à primeira pergunta, bem, o fim, né, Gílio? O fim pode durar muito tempo, né? O fim não é um evento, o fim não é um acontecimento, né? E era isso que eu me referia, quando eu, evidentemente, estou aqui seguindo não só o Günther Anders e o Adorno, né? O Paulo Arantes retoma esses dois, o Adorno no Minima Moralia, o Fernando sabe disso, já antecipa isso, né? Já antecipa essa novidade que, evidentemente, a bomba inaugura, né? A bomba atômica inaugura isso, quer dizer, a possibilidade de um deslocamento da perspectiva do fim do mundo para a perspectiva, né, ou seja, do fim dos tempos, para a perspectiva de um tempo que é o tempo do fim. Ora, esse tempo do fim não tem prazo de validade, né? Não tem prazo de validade. Portanto, esse sofrimento pode ser arrastado durante muito, muito tempo. E concordo de novo com o Fernando que, de fato, a crise ambiental é mais complicada, né? Portanto, esse tempo do fim pode, né, ele pode ser concebido como a cena ou o palco em que todas essas dificuldades que o Fernando coloca, né, se apresentem, né, se apresentem. Portanto, não necessariamente nós precisamos imaginar, né, esse fim dos tempos como um acontecimento, ou como um evento, ou como um apocalipse, ou como algo desse tipo. Portanto, essa perspectiva não é catastrófica propriamente, não é apocalíptica propriamente. Até porque, né, seria necessário a gente articular esse aceleracionismo, que é real, esse aceleracionismo, com a possibilidade da sua crítica. Aí vem o meu assunto, Fernando. Quer dizer, não é que nós não temos como fazer a crítica. Eu fiz e o Fernando fez. O problema é razoável esperar que algum tipo, né, de efeito pragmático, quer dizer, que algum tipo de modificação na conduta, né, decorra disso. A minha hipótese é que é muito difícil esperar isso, exatamente porque o cinismo passa a ser uma forma, uma instância de articulação, ou seja, de mediação das relações intersubjetivas no nosso espaço público de sociabilidade. Quando isso acontece, não é, Fernando? Então, evidentemente que aí há uma espécie de, não é nem de colapso, é uma espécie de chapamento, está chapado, né? Quer dizer, essa injunção do mais gozo, ela chapou com a nossa própria forma de resolução dos conflitos, né? Então, esse é um ponto, quer dizer, a denúncia das contradições, a denúncia dos problemas, ela já não tem mais um efeito crítico no sentido da modificação pragmática dos comportamentos, exatamente porque esta denúncia, ela já participa da injunção do mais gozo. Então, portanto, o problema acaba sendo muito maior, né? Então, Fernando, só para concluir, né, eu estou tentando fazer alguns tipos de diagnóstico, o Fernando fez um diagnóstico muito bacana, mas aí permanece a questão, Fernando, como é que a gente, de fato, né, articula algum tipo de saída possível? Era isso. Desculpa, falei demais. Tem a resposta do Fernando, depois o Mardoni e depois o Walter. Eu me sinto muito contemplado com a resposta do Rui, né? Eu também acho que o bolsonarismo ele se insere no quadro de um cinismo contemporâneo, porque o cinismo moderno, note bem, o Rui está pensando, se eu entendi bem aqui, um movimento que vai do Kant ao Hegel e que aparece muito bem elaborado na análise da cronologia do espírito sobre o Subion Rameau. A questão fundamental do cinismo moderno é que há algo nele que é profundamente crítico, porque nele há uma espécie de negatividade inerente ao próprio trabalho da razão. Daí que, no diálogo do Subion Rameau, ou na expressão do Rousseau, todo o tempo precisa do seu cínico, pensando no cinismo clássico,
né? Ou seja, como aquele que é capaz de desvelar determinadas aparências que estariam encobertas dentro do próprio discurso das luzes. Ou seja, há aí ainda uma espécie de crítica imanente da razão. Por exemplo, Schlegel chama o cinismo de bufonaria transcendental, a capacidade, de certa forma, da razão fazer a crítica dos próprios pressupostos. Mas o problema é que, como diz o Hegel já vê muito bem isso, há um risco aí. Há um risco, de certa forma, que a negatividade se transforma numa negatividade abstrata, que já não é mais capaz de impulsionar determinados desdobramentos. O cinismo contemporâneo é curioso porque, de certa maneira, faz parte da própria lógica do discurso, por exemplo, do marketing, da propaganda do capitalismo contemporâneo, em que ele pode se autocriticar na própria aparência. E isso, de alguma forma, desmantela, um pouco como o Rui está falando, a capacidade e a potencialidade da crítica. Esse movimento é muito claro, por exemplo, quando a gente pensa no destino da obra de arte. A obra de arte moderna é uma obra que já não mais falsifica, ornamenta ou esconde os seus processos produtivos. Ela põe os seus processos produtivos enquanto processos produtivos. O Hegel tem uma expressão maravilhosa sobre isso, ele diz: a obra de arte moderna é uma obra que tem os intestinos fora do corpo. Mas esse intestino fora do corpo, ele é, de alguma forma, crítico. Por quê? Porque ele está contra a alienação de algo que se colocaria como uma aparência e encobriria uma realidade subjacente. Ora, o problema da situação contemporânea é que o sujeito ele coloca a aparência enquanto aparência, ele embute a autocrítica na sua própria performatividade. Isso nada muda. Começa a haver um certo cinismo do poder, um certo funcionamento cínico do poder. E é por isso que as grandes figuras de liderança da extrema-direita, e aí não é só o caso brasileiro, é o Berlusconi, é o Trump, é não sei o quê, eles são sempre alguma coisa entre o tirano e o palhaço, entre o tirano e o bufão. Há algo neles de clown, porque eles precisam, ao mesmo tempo que se colocam, se colocar assim, como se já fizesse uma autocrítica de si. Essa é a maneira de você pendular entre aquele sujeito que se acha digamos assim, o procurador da ordem e o palhaço, num pêndulo que faz com que as coisas não se movam do lugar. Essa espécie de impossibilidade de resolução de uma contradição posta marca muito bem, me parece, a distância entre o cinismo contemporâneo, como uma espécie de patologia social da universalização de uma estrutura perversa, do que da ambiguidade que ainda o problema do cinismo tinha na reflexão moderna, me parece. E em relação ao tema do limite, etc., eu só diria uma coisa, só que eu acho que tem a ver com bastante coisa que foi discutida desde de manhã. E eu queria dizer também que eu adorei esse panorama histórico do professor Rui, foi muito, concordo inteiramente com ele. O único ponto que eu queria insistir nessa coisa do limite é o seguinte: eu acho que há um risco quando a gente coloca, e a gente aí se utiliza de determinados conceitos da clínica psicanalítica para pensar sempre a questão de um mal menor. Uma vez que há um gozo, um impulso destrutivo próprio, e que a economia libidinal vai em direção a um dispêndio, que é o horror, então a gente precisa mediar, a gente precisa escrever, simbolizar, tudo isso é claro, isso é óbvio. Agora, me parece que a gente deve evitar uma ambiguidade que aparece muito mais, no Lacan não, mas no Freud aparece muito, me parece, que é um certo elogio muito constante da civilização, da regra, da norma e da lei. Porque fazer com que o mal-estar trabalhe também, e de alguma forma se colocar em relação ao mundo tal como ele é hoje, a partir de um certo impulso destrutivo, me parece que pode ser a antecâmara de um desejo de transformação concreto. Ou seja, há algo no pulsional, há algo no dispêndio libidinal, algo no gozo, se quiser, que deve ser tratado na sua indecidibilidade, né? A afirmação irrestrita dele vai de alguma forma, coincidir com a morte, toda pulsão é pulsão de morte. Mas, por outro lado, né, é preciso ser capaz de fazer a crítica da lei, da regra, é preciso ser capaz de simbolizar algo de impossível no momento atual. Daí que, entre o realismo capitalista, como diz o Mark Fisher, que diz, é só isso aqui, ficamos com isso aqui, fora disso aqui é o mal menor, há um otimismo muito cruel de continuar fazendo as mesmas coisas e que a gente vai mudar. Nesse sentido, aquela pichação de maio de 68, né? Soyez realistas, né? Sejamos realistas, pedimos o impossível,
ela é mais interessante. Por quê? Porque perante um diagnóstico de esgotamento esgotamento institucional e das gramáticas discursivas disponíveis para a gente, além de todos esses limites da finitude do planeta, do sistema de acumulação, etc., enfim, a gente precisa, é aquilo que o Rui fala, né? Aqui há um limite mesmo, né? A gente pode elaborar, a gente pode diagnosticar o que se pode fazer de alguma maneira, mas isso não muda de uma vez para outra. Então, eu acho que o trabalho de deslocamento do limite, abrindo a possibilidade dos possíveis, esse é um trabalho político absolutamente fundamental hoje, sem o qual a gente não tem saída, me parece. Mardonho? Me escutam? Ok. É difícil fazer qualquer comentário, porque a cada um que se coloca vai trazendo uma questão que vai me tirando da questão que eu estava pensando anteriormente. Então, eu já não sei mais o que eu ia dizer antes, mas também não sei o que eu vou falar agora. De qualquer maneira, essa questão que o Fernando acaba de colocar sobre, eu não sei se foi nesse sentido, mas eu entendi assim, uma certa moralização do recalcamento das pulsões, um certo elogio da civilização, do recalcamento da cultura. Eu acho que isso está em Freud, mas não poderia deixar de estar também, porque ele está fazendo um primeiro escrito, eu acho, dando conta de como é que se dá o processo civilizatório, como é que se deu o processo civilizatório a partir do recalcamento da pulsão. Mas eu concordo, eu acho que tem esse risco, eu acho que a utilização da psicanálise como método de pesquisa, como da escrita científica e filosófica, também coloca esse risco. É muito notável a frequência com que apareceram nessas falas até agora, não só na de Rui e Fernando, mas também anteriormente no Arton e Balton, as ideias de gozo e de perversão, né? Que são fundamentalmente, em Lacan pelo menos, são operadores, a palavra é ruim, mas clínicos, são conceitos que dizem respeito ao dispositivo analítico. É difícil colocar isso numa perspectiva mais ampla, mas a gente acaba tendo que fazê-lo, sim. O que eu concordo com o Fernando é um certo cuidado que se deve ter de não tornar essa uma questão moral. Por isso que eu quis falar no início dos riscos do título do nosso evento, que é o gozo do pior, porque não há um gozo menos pior, né? O que há são modalidades de gozo que, de alguma maneira ou de outra, circundam esse pior. Algumas se aproximam da borda do triskel, do centro do nó borromeano, onde está colocado lá o objeto A. Eu quero só colocar uma questão que não foi ainda citada, acho que porque estamos no campo do pensamento filosófico, mas na década de 70, Lacan formula uma estrutura discursiva alheia àquilo que ele chamou os 4 discursos radicais, que é o discurso do capitalista, né? E que é um discurso que faz uma torção descabida, no sentido de que ela não caberia na estrutura dos discursos que ele tinha formulado. E que, de alguma maneira, esses discursos que ele havia formulado dão conta dos discursos dentro do aparato da civilização. O discurso do capitalista ele faz uma torção que poderia se chamar uma perversão, né? Na relação do sujeito com o objeto. Então, o objeto, no discurso do capitalista, ele ataca o sujeito numa determinada posição que introduz uma dimensão de gozo destrutiva do sujeito. Não é só uma questão
de que alguém faz um mal a alguém, alguém comete uma violência, alguém faz uma brutalidade. E eu concordo com o Valton que essa questão da brutalidade do rinoceronte é uma questão extremamente importante e sensível. Porém, nesse discurso do capitalista, que corresponde, de certa maneira, ao capitalismo neoliberal, e que eu sempre, às vezes, converso com o Silvio, que está ali na janelinha, sobre uma certa relação entre essa ideia do discurso do capitalista e a biopolítica. Foucault, que, inclusive, são contemporâneos, estão ali, né, aparecendo no mesmo momento, ou talvez até na mesma... Enfim. Então, que isso coloca para o sujeito uma dimensão de gozo destrutivo da estrutura subjetiva, da estrutura do sujeito, da castração. Né? E essa questão, para nós, na psicanálise, é o que pode, de alguma maneira, apontar para essa aparente falta do limite, né? No gozo que se observa na civilização nesse momento. Sobre o limite, só rapidamente, sobre aonde está o limite, o Gilles pergunta, é um carnaval sem quarta-feira de cinza? Né? É um carnaval sem fim. Né? Alguém falou também de um gozo incessante, acho que foi o Rui, a aceleração do fim do mundo, não sei se foi Fernando ou se foi Rui que falou, mas, de alguma maneira, tudo isso está relacionado exatamente a essa relação do sujeito com o objeto, no sentido de um gozo incessante que acaba por levar o sujeito, em última instância, à angústia, que é a angústia. O que é a angústia? A angústia é o fim. Né? É o fim do mundo, ou é a angústia de castração, ou é o fim ao qual leva esse gozo incessante. Né? Uma última questão, ainda ligada à questão do fim. Né? O sujeito perverso, ele precisa, na sua perspectiva de gozar, ele precisa do sujeito neurótico. Né? Então, a neurose não está abolida nesse mundo que nós estamos vivendo, estamos o tempo todo falando da perversão, né, e do gozo perverso. Mesmo quando Lacan fala da perversão, que é uma versão da lei, do nome do pai, que permite um aperitivo de gozo, né? E eu li recentemente um artigo da Tatiana Pitavi, onde ela termina perguntando se o gozo equivale, por exemplo, a uma taça de champanhe, em nome de que devemos recusá-lo, né? esse aperitivo de gozo. Então, no campo da neurose, há a possibilidade de aperitivos de gozo que não venham a comprometer a presença ou a estrutura do sujeito. Então, um perverso precisa da presença do neurótico porque ele se dirige ao fim. Talvez por isso haja uma aceleração nesse momento. O perverso se dirige ao próprio fim, mas até chegar lá, ele precisa do fim do neurótico, precisa da angústia do neurótico para gozar. Então, ele goza da angústia no outro, que é o neurótico, por exemplo, e gozará do fim, da angústia final, que diz respeito a ele. Não sei se me fiz entender, mas era isso que eu queria comentar. Temos menos de 10 minutos. Eu acho que o Valton queria colocar uma questão e depois eu Silvio. Bom, eu queria colocar alguns pontos que eu fiquei pensando. É claro que tanto o professor Fernando como o professor Rui trabalharam num plano filosófico, num alto nível conceitual. Eu fiquei imaginando aqui algumas coisas. Uma primeira coisa, em relação ao que o professor Fernando colocou, né, assim, do ponto de vista
da psicanálise, ou pelo menos da psicanálise como eu trabalho, com a qual eu trabalho, o narcisismo negativo, quer dizer, ele de certa forma coincide com o niilismo negativo do Nietzsche. Quer dizer, uma certa tendência do narcisismo, né, do narcisista negativo a não conseguir, numa análise, se aproximar de qualquer possibilidade de trabalho analítico. Esses pacientes, eles pairam acima da análise. Quer dizer, eles não, penso eu, eles não conseguem sair deste lugar e deixam o psicanalista, principalmente os psicanalistas pouco experientes, numa situação muito complicada, porque eles não, de uma maneira extremamente sutil, eles negativizam tudo, né? E a outra questão é mais dirigida ao professor Rui, que é a questão de onde a gente pode inserir a questão da praxis, ou seja, das 11 teses sobre Feuerbach. Quer dizer, porque, na perspectiva que foi colocada, nós estamos, de certa maneira, dentro de um contexto onde a ideia de desenvolvimento ou de progresso perdeu completamente o sentido e o que prevalece é uma ideia de fim de mundo nessa perspectiva aí colocada. A pergunta seria assim, do ponto de vista da praxis, você acredita que o Bolsonaro apreendeu conceitos tão complexos? Um estúpido como aquele conseguiu, do Olavo de Carvalho, que o Olavo de Carvalho, queiramos ou não, ele conseguia colocar essas questões sofisticadas do ponto de vista conceitual em ação. Então, eu pergunto a você, será que esse idiota ele conseguiu apreender conceitos tão complexos a ponto de colocar na sua psicopatia perversa, neste gozo psicopático, ele conseguiu colocar em ação tudo isso, ou os que o iluminam? São perguntas que eu deixo aí para excelentes debatedores, excelentes apresentadores dessas questões aqui hoje. É algo que ilumina a nossa compreensão. Muito obrigado. Eu vou bem rápido, a gente tem 2 minutos para o Fernando poder também participar. Eu diria não, né? Ele não aprendeu, vai ser uma resposta direta, né? Mas, como diria um certo barbudo, né? Eles não sabem, mas fazem. Faz mesmo assim, né? A questão, doutor Valton, é até que ponto a crítica à ideologia nos moldes do 19 ou do começo do 20 ainda é produtora, ainda é producente. Me parece que essa é uma questão. Evidentemente que não se trata de jogar na lata do lixo da história alguém que disse que as armas da crítica devemos associar à crítica das armas. Isso é dito, evidentemente, não só em relação aos jovens hegelianos, mas também em relação ao primeiro grande sistematizador alemão do pensamento liberal, que é o Kant, que evidentemente formula o projeto crítico. O projeto crítico é utilizado por Kant como arma para a emancipação.
acreditava que nós poderíamos resolver os nossos problemas conversando, né? Fazendo a crítica. O Marx vai dizer, olha, não é por aí. Evidentemente que a crítica é fundamental, mas sem as críticas, ou sem a crítica das armas, a coisa não anda. A questão começa, e aí Sloterdijk vai no rumo, do meu ponto de vista, como bem formulou aqui o Fernando, né, o cinismo moderno ainda há nele, né, um potencial crítico, um potencial de esclarecimento. Ele é formulado na época do esclarecimento. Portanto, o cinismo ele é esclarecedor, mas, como diria Hegel na Fenomenologia do Espírito, ele é um risco. E quando é que ele se torna um risco? Quando, de potencial crítico e de esclarecimento, ele se transforma na perspectiva hegemônica, a partir da qual as outras formas de racionalidade deverão ser pensadas. Muito, mas muito mal comparando, né? É a tese que vem lá do Husserl, que vai depois ser organizada por Habermas, mas muito mal comparando, uma certa colonização do mundo da vida. Né? Quer dizer, em última análise, nós temos um tipo de racionalidade, que é a racionalidade cínica, mas o cinismo não é só uma forma de racionalidade, é uma forma de vida, passa a colonizar as outras. E aí nós temos uma tarefa. Em um minuto, tá, Fernando, para passar para você. O Max Weber faz um trabalho interessante quando ele diz, olha, no regime de acumulação do capitalismo industrial, cujo imperativo é a produção, quer dizer, cuja ênfase está na produção, a ética que corresponde a isso, quer dizer, que reforça esse compromisso com a produção, é a renúncia ao consumo. Portanto, a ética protestante e o espírito do capitalismo no regime de acumulação industrial casam muito bem, porque, de fato, há aqui a necessidade de adiamento da satisfação, quer dizer, né, a poupança, e, por outro lado, né, o imperativo, né, de aumento da produção. Quando, Fernando, nós passamos do regime de acumulação no capitalismo industrial para o regime neoliberal, o regime de acumulação neoliberal, a pergunta que fica é o que corresponderia, né, no regime de acumulação neoliberal, que já não está centrado na produção, mas no consumo, que tipo de ética? Ora, o que se apresenta no palco, doutor Volton, é a ética da prosperidade, né? É a teologia da prosperidade. Quer dizer, a passagem da ética protestante para a teologia da prosperidade como correlata do modo de produção capitalista implica a mudança no regime de acumulação. Então, nós temos no regime de acumulação neoliberal uma ética da prosperidade, ou da teologia da prosperidade, que casa muito bem. O problema é que este casamento se articula como, Fernando? Se articula, em boa parte, a partir do cinismo. E aí, voltando à sua questão. E a praxis? E como é que a gente faz? Eu acho que o Fernando deu a resposta. É preciso investir nessas gramáticas que abrem o horizonte dos possíveis. Porque entre aspas, o impossível saiu do horizonte. As expectativas são tão declinantes que o impossível saiu do horizonte. E quando o impossível sai do horizonte, evidentemente que a luta ou a batalha pela articulação dessas gramáticas que abrem esse horizonte, evidentemente essa luta já é considerada perdida por princípio. Né? E aí nós temos um problema. Né? Desculpe se eu demorei, Fernando, por favor. Não, eu subscrevo tudo que você disse, foi muito legal. Ao Volton, essa pergunta que o Volton colocou, o Adorno coloca, ele fala exatamente como você falou, Volton. Ele falou, mas o Hitler entendeu essas análises, etc? Não. E ainda assim, ele conseguia, de alguma forma, ressoar com as outras pessoas. Daí que os problemas de economia libidinal têm um caráter inconsciente, obviamente, e estão imiscuídos nas questões sociais e políticas, econômicas. A pessoa não precisa intencionalmente fazê-lo, né? Essa é uma questão bastante... O Adorno escreve longamente. Tá, Tomás. A segunda coisa, Rui, eu só pensei uma coisa, concordo muito com o que você falou, eu só pensei uma coisa, só para a gente... Assim, depois pode elaborar, não vou elaborar agora, mas eu lembrei, pensei aqui, vou falar. Essa coisa do cinismo contemporâneo, uma dos elementos fundamentais do cinismo contemporâneo é o seguinte: o sujeito ele mantém uma distância sobre aquilo que ele fala. Lançamento feito na área. Por isso que ele ironiza constantemente, né? Por isso que ele pode apresentar como uma espécie de aparência constante. Se a gente pensar bem, aconteceu um caso bastante emblemático no atual governo. Exatamente de um momento em que o poder não atuou de maneira cínica, porque eu acho que essa é a grande questão que você fala, o cinismo se torna hegemônico, o poder se transforma, se apresenta como algo cínico.
como algo que contém uma espécie de autocrítica que faz ele se perpetuar. Agora, vocês se lembram daquela performance completamente tétrica do Roberto Alvim, o ministro da Cultura, que ele basicamente reencena o Goebbels, não é verdade? Ele reencena um quadro nazista. Mas ele reencena de uma maneira não cínica. Por quê? Porque ele se cola tanto, ele basicamente interpreta com todos os signos, né? O que acontece com ele? No outro dia, ele cai. Ele cai não porque ele é nazista, não porque ele usa desses símbolos, porque esses símbolos eles são utilizados o tempo todo no governo. Ele cai exatamente porque ele não operou de maneira cínica. Ele estava colado demais naquilo que ele apresentava. É too much, né? Ou seja, de certa maneira, o cinismo ele cria uma distância que me permite também me relacionar com um absurdo que é posto constantemente em circulação pelo poder, né? Quando a gente superidentifica uma coisa na outra, né? A própria funcionamento cínico ele não funciona. Eu não sei se daí dá para se tirar alguma reflexão mais elaborada de saídas, etc. Mas talvez a reabertura dos possíveis, esse aposta no impossível, né? Exige também que a gente não faça que a crítica seja uma negatividade sem fim, né? Exige que a crítica ela não, de alguma forma, gire infinitamente sobre si, achando que somente da negação determinada de algo pode surgir, né? A gente precisa... Daí a questão da 11ª tese, né? Interpretar o mundo, transformar o mundo. Essas coisas elas vão ter que andar juntas de alguma forma, ou elas não serão, né? Agora, esse caso, Roberto Alvim, ele é muito interessante, exatamente porque nele, quando o funcionamento do poder diz a verdade sobre si de maneira não cínica, o próprio poder não aguenta aquilo. Ou seja, ele não cai porque ele é nazista, ele cai porque ele não ironizou o seu próprio nazismo. Assim. O cinismo necessita de uma... Ele não só necessita, como ele expressa uma compulsão à repetição, que é exatamente a contradição necessária para o cinismo entre o enunciado e a enunciação. Essa contradição entre o enunciado e a enunciação é vivida pelo cínico como um prazer, né? E a maneira de articular esse prazer é a ironia. Se você não resolve desta forma a distância entre o enunciado e a enunciação, você está fora do governo. Você está fora do governo. Porque você deixa de ser cínico e irônico e passa a ser ou hipócrita ou agir de má fé. Né? É esta passagem, é esse deslocamento entre a hipocrisia e má fé de um lado e cinismo e ironia de outro que causa esses curtos-circuitos. Só que para o cinismo esse curto-circuito é necessário, porque ele não tem como resolver no nível do enunciado, né, a enunciação e vice-versa. Esse curto-circuito entre significante e significado para ele é necessário, porque é aí que ele obtém prazer. Se você corta isso, aí você retira do cínico aquilo que lhe é mais caro, que é a ironia. E aí ele vai ter que ser hipócrita. Ele vai ter que voltar a um certo mascaramento contra o qual Nietzsche se bateu, contra o qual, né, o Marx se debateu, e aí ele está fora do governo. Too much, como diz Fernando. Silvio Gadelha. Gente, eu vou fazer aqui uma rápida intervenção que tanto serve para o Fernando como para o Rui. Rui, outro dia, está conversando que está cada dia mais difícil habitar a universidade, porque não nos deixam mais dar aulas. A gente tem que virar empreendedor, né? Desenvolver projetos, se autofinanciar com as pesquisas e grupos, arranjar bolsa, arranjar tudo, etc., fazer serviço de secretaria, né? E eu queria voltar para esse nosso universo dizendo o seguinte: na minha opinião, tem dois traumas para a esquerda. A tal da margem esquerda, hoje virou o leito principal do Rio, né? Então, está numa situação meio complicada. O primeiro trauma foi a queda do muro e a derrocada do imperialismo soviético. O segundo trauma é que o pessoal parece que não encontrou ainda uma maneira, nem para entender, nem de como lidar com essa nova razão de mundo, que é a racionalidade neoliberal. E aí, o que acontece?
O Fernando colocou ali no momento da exposição dele, assim, parece que a esquerda está meio atabalhoada, sem entender o que está se passando. A direita parece um trem desgovernado seguindo em frente, a mais de 1000, e a esquerda está meio perdida, meio desorientada, sem entender o que está acontecendo, nem ter elementos para ver para onde é que vai. E eu acho que isso é, primeiro, porque... Aí eu me lembro da intervenção do Valton agora há pouco. Eu acho, Valton, que o Bolsonaro ele não está preocupado em lidar com a filosofia, uma filosofia e uma apreensão dos conceitos do que seria essa filosofia. Porque o que está em jogo para a extrema-direita, para esse movimento neofascista, neoliberal de extrema-direita, é um sistema de crenças que vai ser turbinado na medida em que se articula com essa racionalidade, com uma nova lógica de modulação e de controle das condutas, tá certo? E pela gestão. A sensação que dá hoje, na universidade, por exemplo, é que aquilo que um dia teria sido um pensamento com vocação crítica, que seria o pensar sem traves, o pensamento livre, né? Isso está se esvaziando cada vez mais. E o que a universidade exercita hoje, né, é impressionante. A gestão está tomando de assalto a universidade. E até as pessoas que se dizem progressistas de esquerda estão jogando o jogo da gestão. É impressionante a subserviência dos professores e pesquisadores ao sistema de avaliação da CAPES, que é pontuar para ranquear. O pensamento está sendo escanteado, né? Daí eu acho que isso se aproxima também do diagnóstico feito pelo Rui, né? E aí, voltando ao Fernando, mas também ao Rui, quer dizer, o impossível não tem mais lugar na universidade, né? Quer dizer, é como se quem se diz de esquerda e progressista, etc., que, em princípio, estaria a serviço de uma prática revolucionária, transformadora, abandonasse de uma vez por todas essa ideia de se praticar e se exercitar o impossível dentro da universidade. A gente está satisfeito com as alternativas. Vamos fazer o possível que já nos é dado de antemão, inclusive por esse ordenamento social, por essa nova racionalidade do mundo. Então, é muito sério isso, é muito grave. Né? Porque onde é que nós vamos parar? Ou então não vamos, né, Rui? Enfim. De novo, bem rápido. Desculpe, tem uma pergunta do YouTube que eu tenho que passar antes de encerrar essa mesa. Luiz Celestino, gostaria de enviar uma pergunta ao professor Fernando. De que forma a sua hipótese sobre o gozo pelo fim do mundo, expressa pela extrema-direita, se aproxima da melancolia com problema político em Butler? Eu acho que o professor Rui falou isso também, né? Esse aceleracionismo da extrema-direita em direção ao fim, ele tem como contraparte uma espécie de melancolia política, né? Que tem a ver com isso também da tirada de jogo do impossível. Porque, na verdade, a extrema-direita fascista, ela se põe como de ruptura, antissistêmica, mas ela, de alguma maneira, quer que o status quo continue, ela quer gozar até o fim desse status quo, é isso, né? Nesse sentido, ela não acredita, de certa maneira, numa transformação em direção ao impossível. E nisso ela é melancolizada politicamente. Esse é um ponto importante, porque a gente tende a entender que como ela é muito ruidosa, muito ativa, então, enfim, né, ela não é uma posição depressiva. Mas eu quero dizer assim, melancolia no sentido de que ela não vê saída mais. No fundo, o seu caráter antissistêmico é profundamente conformista, né? Esse é o ponto que me parece bastante chave em relação à extrema-direita. E só uma coisa, para passar a palavra, uma coisa que o Silvio falou e uma coisa que o Rui falou. Estou tentando pensar aqui na provocação do Rui, essa questão do cinismo, porque eu não consigo, é um vício, né? Não consigo nunca abrir mão do significante da crítica, digamos, mas eu entendo seus limites e tal. Mas eu acho, Rui, também que essa questão da afirmação do impossível que a gente está falando,
exige um momento de aposta e de salto do qual o cínico não é capaz de fazer. Isso eu acho interessante. É isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que isso tem a ver com a questão do melancólico também. É por isso que mesmo no Kant, não concordo com o Kant, mas o Kant é muito claro nisso. A crítica, o caráter negativo da crítica precisa levar a alguma afirmação imperiosa. No caso dele, moral. Esse não é nosso caminho aqui, mas o que é fundamental é essa estrutura em que o trabalho da negatividade da crítica não pode ser um fim em si mesmo, e ela exige uma certa aposta no acontecimento, no que há de vir, no futuro, na capacidade de organização, no que seja, mas algo que tire essa posição do cálculo entre possíveis e da escolha daquilo que está dado em direção a um ponto que ainda não está dado. Eu acho que essa é a questão fundamental, né? E aqui a gente tem um limite de um pensamento que só se quer crítico para um pensamento que tem que ser, sim, afirmativo e propositivo, na minha opinião. Eu posso falar rapidamente? O último curso do Foucault, Coragem da Verdade, ele retoma o cinismo antigo, né? Então, Fernando, só para o desafio, vou só formular o desafio. Como pensar um cínico contemporâneo a partir da ideia de parresia? Não pode, né? Parresia cínica foi para o buraco, né? Tentando responder mas aí fica para a gente conversar, porque essa é uma questão. Respondendo ao Silvio, né, Silvio? Primeiro que a universidade nunca foi vanguardista nesse sentido, né? Ela é sempre muito conservadora, né? Do ponto de vista da prática. Veja, o Marx e o Engels escrevem a ideologia alemã para fazer uma crítica ao que é de mais avançado na sua época na Alemanha. Aliás, ele já tinha dito, né? A Alemanha fez uma revolução na cabeça de um monge e de um filósofo, mas ao mesmo tempo vivia num regime quase feudal, né? Ainda não era nem unificada, né? Quando ele escrevia isso em 1843. Portanto, quando ele está criticando a ideologia alemã, ele está criticando quem? Os irmãos Bauer, ele está criticando Feuerbach, ele está criticando Stirner, ele está criticando, por assim dizer, as cabeças pensantes, vanguardistas, e que para ele, Marx era conservador. Por quê? Porque, de fato, a crítica às ilusões, né, acerca de uma certa condição, como ele dizia, é preciso a isso você acrescentar a crítica das condições que exigem a necessidade da ilusão. E, portanto, a ideia de uma vanguarda intelectual casa bem, ou pode casar bem, com o conservadorismo prático, né? Até com o reacionarismo prático, digamos assim. Agora, aí segunda resposta, Silvio. Olha, a universidade, do meu ponto de vista, só avançou um pouco nesses 30 anos gloriosos. E o que é que acontece aí, Silvio? O que acontece aí é uma mudança do regime de acumulação. É o chamado estado de bem-estar social. Ora, aí surge, não é só o maio de 68, né? Mas aí surge droga, rock, né? Assim, quer dizer, as vanguardas todas aparecem aí, surrealismo, dadaísmo, rock and roll, sexo livre, e por aí vai. Nesses 30 anos, nasceram coisas interessantes, porque, em última análise, isso não estou fazendo nenhum tipo de reducionismo, e, em última análise, essa é uma espécie de janela de oportunidade do casamento, suposto casamento nos países centrais entre capitalismo e democracia, que só durou 30 anos, em 400. Em 400 anos de história, o capitalismo só transou bem com a democracia durante 30 anos, depois se separaram, né? E olha lá. Ora, a partir da década de 70, essa coisa começa e aí volta ao conservadorismo de novo. Então, do meu ponto de vista, a universidade é um ambiente absolutamente conservador e o fato de haver cabeças pensantes ou uma vanguarda intelectual não quer dizer que, por essa vanguarda ser intelectual, ela não seja conservadora ou reacionária. Ela pode sim, e na verdade, na maior parte das vezes, o é. Então, esse é um ponto importante. E aí, quando a janela fecha e abre para o neoliberalismo, onde é que está o potencial da crítica? Quer dizer, uma das formas em que a crítica hoje, né, o Adorno também percebe isso claramente, uma das formas de que a crítica aparece é a estetização de tudo. É a estetização de tudo, porque, em última análise, não é possível mais fazer por outros meios. Mas, enfim, falei demais, é isso. Última colocação da Fátima Severian, depois nós vamos inserir a mesa 2 e, como pegamos o atraso, abrir a mesa 3 às 2h30 da tarde. Fátima Severian. Bom dia ainda a todos, né? Eu fiquei muito, digamos, encantada, não é bem o termo, mas assim, foi brilhante, né? A palestra do Fernando, né? Que tematiza questões que eu vim trabalhando há muito tempo. E também quero dar os parabéns ao Rui, né? Mas vou fazer uma pergunta muito breve, que eu sei que o tempo já extrapolou. É sobre Adorno, né? E sobre essa questão que alguns de vocês colocaram, o Fernando principalmente, né? Quando, ao colocar Adorno, fala que a escola de Frankfurt, de uma certa forma, patina, né? Em tentar responder aos regimes neoliberais, porque
talvez, né, eles fossem mais apropriados para compreender um regime de prosperidade e acumulação capitalista e não, né, o regime atual neoliberal. Eu vou colocar uma questão, né, porque eu discordo um pouco, no sentido de que eu acho que eles foram os pioneiros da crítica da cultura, né? E o Rui acabou de falar, né, que Adorno, né, inclusive coloca a questão da estetização, né? Então, eu acho que, na medida em que eles fazem a crítica da cultura, na medida em que eles apontam não apenas para a exploração, mas para a questão da dominação em termos da língua, da sexualidade, da cultura, de uma maneira geral, né? O conceito de sublimação repressiva de Marcuse, por exemplo, né? Então, eu acho que eles vão, sim, dando enormes pistas para se lidar com o problema da dominação no neocapitalismo, né, liberal atual, né? Em face do que eu denominei, e Baudrillard também chama de sociedade de consumo, né? Adorno aponta também questões, né? Adorno ao falar do narcisismo, né? Que eu acho que é uma ética narcísica, né? A que se põe nas condições contemporâneas do neoliberalismo. Eu acho que nós não devemos jogar, né, também com a criança na lata do lixo, assim, muitas inspirações e inquietações frankfurtianas, porque eles foram, de fato, os pioneiros a endossar Marx e a criticar Marx no sentido do determinismo meramente econômico, né? Eles inserem, né, e de forma assim muito perspicaz na época, questões em face ao fascismo, né? E daí porque pegaram Freud, né, que são substancialmente indicativas, né, de como problematizar as questões neoliberais atuais. Era só para fazer um pouco justiça a Adorno aí, né? Minha veia adorniana, né, quis colocar isso. Obrigada e parabéns aos dois. Muito obrigado a todos e a todas. Até 2h30 da tarde, a mesa 3 do cartel O Analista na Polis.